Fala aí, rapaziada que me acompanha no canal Complexo Vascaíno, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Domingão aí, né? Sem jogo do Vasco, infelizmente. Mas nem por causa disso vamos deixar de falar sobre o nosso gigante da colina. Temos bastantes informações hoje. Informações positivas, é um dia atípico aí, né? Geralmente eu falo que eu trago mais notícias negativas do que positivas. Mas eu acho que hoje a gente tem coisas ao nosso favor, que eu vou falar pra vocês já já. Mas antes eu vou fazer um pedido especial. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Minha frase padrão, Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje, não? Então esse é o momento, conto com a sua inscrição, conto com seu like e conto com seu comentário. Tranquilidade? Então vamos pro vídeo. Rapaziada, vamos começar falando sobre Pablo Verratti, né? Nosso centroavante, nosso camisa 9, que já tem 3 gols nesse Campeonato Brasileiro. Está ajudando muito o time do Vasco, né? Nesse momento que a gente tá vivendo ali tão complicado, tão turbulento. Mas eu acho que se a gente for comparar com o nosso antigo centroavante, o Pedro Raul, acho que o Pablo Verratti tá fazendo boas atuações. Ele tá conseguindo cravar de pênalti, né? Coisa que o Pedro Raul não conseguia fazer. E a notícia positiva em relação a ele é que o Vasco concretizou a compra do jogador. O Vasco tinha feito um empréstimo, né, junto ao Belgrano da Argentina, junto ao jogador, só que aparentemente isso foi uma estratégia do Vasco. Porque quando você faz uma transferência por empréstimo, essa transferência ela é mais rápida. Então, como o jogador veio ali no final da janela de contratações, né, onde a gente estava com a faca no pescoço, tinha que agilizar o mais rápido possível, e a gente sabe que a Confederação Argentina de Futebol, ela demora demais para enviar a documentação. A gente tem grandes exemplos em relação a isso, ao Capasso, né, que demorou demais para os documentos da Confederação Argentina chegarem aqui no Brasil. O próprio Orediano, que a negociação ficou muito enrolada, muito por causa da AFA, né, Associação de Futebol da Argentina. Então o Vasco fez essa estratégia, tinha trago ele por empréstimo, só que agora a gente definiu, a gente concluiu, a gente comprou o jogador. Eu acho isso muito importante, né, um jogador que já demonstrou ser um jogador de qualidade, e a gente não pode deixar a dúvida ali no ar, né, vai que, eu não sei como é que funciona a parte de contratação, mas vai que aparece outro clube ali e compra o jogador, não sei como funciona, mas o Vasco conseguiu concretizar, então Pablo Verratti é nosso. Eu não sei ainda até quando vai o contrato dele com o Vasco, né? Mas assim que eu tiver essa informação eu trago pra vocês. Mas a princípio é isso. Eu acho que é uma ótima notícia e é um atacante que, se Deus quiser, ele vai ficar aí por mais 2, 3 anos. A gente não sabe a data exata, ajudando muito o nosso Vasco. Ele continua assim nessa pegada. Tranquilidade? Então vamos lá que, cara, as notícias estão boas. As notícias estão boas hoje, né? Vamos partir pra segunda. O Vasco... Cara, essa eu achei muito interessante. O Vasco fará 2 treinos no Engenhão, ou Newton Santos, né, antes do clássico contra o Fluminense. Cara, eu tinha comentado, né, na última semana que, legal, beleza, o Vasco vai jogar contra o Fluminense lá no Newton Santos. Vai ser o nosso mando de campo, mas não é 100%, não é aquele mando de campo verdadeiro, sabe? Um exemplo, o Vasco joga em São Januário, a gente tem a grande maioria do público vascaíno, ok, e tem o plus, a gente... entre aspas, assim, o time é acostumado a jogar naquele gramado, a gente tem a vantagem de ser acostumado a jogar lá. Coisa que não iria acontecer no Newton Santos, né? O Newton Santos, que é um estádio do Botafogo, é um estádio que tem grama sintética, que é muito diferente. Então eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Pô, o Vasco vai chegar ali, não é acostumado com grama sintética, nem o Fluminense. Então vai ser algo novo pros dois. E o Vasco tem que ter alguma vantagem. Eu tinha até falado, acho que seria interessante, num vídeo que eu falei quando concretizou, né, que o Vasco iria jogar no Newton Santos, eu até falei, acho que seria legal o Vasco treinar lá. Mas como tava aquele burburinho todo, né, naquela notícia, que aparentemente o dono do Botafogo, né, o John Texel não queria liberar o estádio pro Vasco, coisa do tipo, até fiquei pensando, se já foi esse problema todo para liberar o estádio pro clássico, imagina pro Vasco treinar lá. Então eu já tinha descartado essa possibilidade, mas caiu por terra. A gente tem essa confirmação, então o Vasco vai fazer 2 treinos nessa semana que tá vindo aí. E, cara, eu acho isso muito positivo, pra gente ter alguma vantagem, cara. Já que é o nosso mando de campo, a gente tem que ter alguma vantagem. Vamos ter a vantagem na arquibancada? Sim, com certeza. Vai ser 90% da torcida vascaína e 10% da torcida do Fluminense. Mas temos que ter a vantagem ali dentro de campo também. E com esses treinamentos, acredito eu que o Vasco possa se adaptar mais ainda e chegar mais preparado para jogar nesse estádio, nesse gramado contra o Fluminense, sabe? E diferente o que seria no Maracanã, né? Caso o Vasco fizesse um clássico no Maracanã, se duvidar, o Fluminense teria mais vantagem em relação ao gramado, né? Que o Fluminense, a casa do Fluminense hoje é o Maracanã, o Fluminense é mais acostumado a jogar lá, né? Então eu achei isso muito interessante. Não sei como é que funcionou essa negociação pro John Texel liberar e tal, mas
a gente tem aí essa conclusão, que eu acho que vai ser muito positiva para o nosso time, vai ser muito positiva para o Vasco, que o Vasco conseguiu fazer um ótimo clássico, né, no sábado, contra o Fluminense, cara, que uma vitória contra eles seria sensacional, principalmente ali se a gente for pensar na tabela, né, que a gente ficaria mais próximo ainda de sair dessa zona, cara, que tá complicando, cara, eu tô de cabeça quente já em relação a isso, mas vai passar. Vamos continuar? Vou falar um pouquinho agora sobre São Januário, né? Notícia do dia em relação ao Vasco. São Januário que aparentemente vai ser ampliado, vai ser reformado, e é isso que todo torcedor vascaíno quer, mas é um processo burocrático, né? Aparentemente a Prefeitura do Rio de Janeiro vai liberar um terreno pro Vasco, lá na Barra da Tijuca, e o Vasco vai vender esse terreno, e com o valor desse terreno, a gente vai fazer a reforma de São Januário. Não vem aqui, a Prefeitura tá sendo bonzinha com o Vasco, não, é uma burocracia ali, é uma lei que nem eu consegui entender muito bem, mas a grosso modo é isso, o Vasco vai ganhar um terreno, o Vasco vai vender esse terreno, e com esse dinheiro a gente vai fazer a reforma de São Januário. Só que, cara, eu acho que tem muitas nuances ali em volta, né? Antes de eu entrar nelas, a reforma vai ser baseada em cima daquele projeto da W Torre, né? Que foi feito lá na época do Campelo. Se não me engano, é o projeto, é a maquete que tá lá na mega loja do Vasco em São Januário. Então, eu vou deixar, as imagens já estão passando aí pra vocês. Aparentemente São Januário ficaria assim, né, nessa possível reforma, mas eu acho que tem algumas coisas pra gente ficar atento, cara. Eu vou entrar agora num lado que eu não gosto muito de falar sobre isso, no Vasco, que é a política que já me deixou muito chateado na minha história com o Vasco, já me estressei demais com a política do Vasco, então, tipo, aqui no canal eu sempre falo, eu tento aqui trazer, o canal ser o diário de torcedor, né? E eu expresso isso pra vocês, cara. Eu dei o lado político do Vasco, mas minha preocupação é a seguinte. Final do ano agora vai ter eleição, né? Eu vou falar, inclusive, daqui a pouco. E, cara, esse burburinho todo tá rolando na gestão Salgado. Como é que vai funcionar? Se o Salgado sair, entrar outro presidente, será que esse intuito de vender pra reformar vai continuar? Sabe? E se entrar alguém da oposição, como é que vai ser? Será que tá aparecendo muito isso porque o Jorge Salgado pensa em se candidatar novamente? Ele não confirmou ainda. Então, cara, é um problema muito burocrático, cara. É um problema muito burocrático, sabe? Porque tá ali, o projeto do Vasco ganhar um terreno, vender isso, aquilo. Mas aí, se não for com o Jorge Salgado, será que vai continuar o projeto? Se for com outro candidato, então, e aí? Como é que vai ser? Então, eu acho que deveria ser firmado um contrato ali, não sei, pra que, tipo, o presidente que entrasse, se for oposição ou for situação, ele continuar, cara. É isso, sabe? Esse potencial, esse projeto de potencial reforma de São Januário, porque isso é pro bem do torcedor vascaíno, cara. Isso não é pra levantar ego de lado político, isso aqui, pode até ser, cara. Eu posso estar aqui, tipo, falando asneira pra vocês, sabe? Mas isso me preocupa demais, cara. Me preocupa demais o lado político frente a essa possível reforma de São Januário, né? Vamos ver o que vai acontecer. Essa política aí, cara, que estressa o torcedor vascaíno desde sempre, cara. Desde sempre. E continuando nela, né? A Junta Deliberativa define que 6.209 associados têm direito a voto. Poucos torcedores, né? A gente sabe que é muito caro para você ter esse direito de voto no Vasco. Então a gente tem esses 6.209. Temos 504 impugnações. O que são impugnações? Às vezes alguém que já tá morto, sabe? Sabe como é que funciona, né? Nas votações do Vasco. Acho que não precisa nem explicar muito para vocês, que quem é vascaíno sabe muito bem. Às vezes já teve casos de gente morta votar, sabe? Então a Junta Deliberativa impugnou 504 pessoas, né? A eleição vai ser no dia 11 de novembro, final do ano. A eleição vai ser híbrida, tanto presencial lá na sede do Calabouço e online. Se tiver tudo certo, capaz de eu aparecer lá no dia, filmar pra vocês, fazer alguma live lá na sede do Calabouço. E se candidataram até agora 6 nomes, né? 6 nomes. E entre eles a gente tem Eduardo Cassiano, Euriquinho, Júlio Brandt, Leonardo Rodrigues, Marcelo Borges e Pedro Stronzenberg. Esses são os candidatos até agora. O Levenciano ainda está pensando se ele se candidata ou não. E o Jorge Salgado afirmou que está avaliando a possibilidade. Então a gente fica aí tentando entender o que vai acontecer, né? Em relação, cara, ao futebol do Vasco, eu acho que nesse momento é até positivo, cara, a gente ser SAF. Porque, cara, imagina a situação. Imagina a situação agora. Se o Vasco fosse ainda 100% associativo, uma eleição que já tem bastante candidatos, muitos, quase todos pensam diferente um do outro, time na zona de rebaixamento, cara, esse momento aí, cara, do jeito que acontece no Vasco desde sempre, seria pá de cal pra gente ser rebaixado, cara. Então, como o Vasco hoje é SAF,
A SAF não esquenta a cabeça com isso. E eu espero que blinde ainda mais os jogadores em relação a esse momento político, sabe? Porque isso atrapalha demais o Vasco, cara. Atrapalha demais o Vasco. E eu tenho certeza, cara, que se a gente fosse 100% associativo, nesse momento de eleições, cara, iria prejudicar mais ainda o time. Ah, mas não tem nada a ver. O lado político não entra dentro de campo, entra. No Vasco entra, cara. No Vasco entra, então eu acho que você pode ser até a favor ou contra a SAF, mas nesse momento a SAF eu acho que é até positiva, sabe? Porque separaria a bagunça da política do time de futebol, que já atrapalhou a gente várias e várias vezes, cara. Várias e várias vezes, cara. Não gosto nem de ficar repetindo, cara, porque isso é algo no Vasco que me chateia demais, cara. Vou me abrir pra vocês. Isso é algo no Vasco que me chateia demais, sabe? Você criticar o Jorge Salgado, que pra mim não é um bom presidente. Jorge Salgado pra mim não é um bom presidente. Você criticar o Jorge Salgado, cara, tá tudo bem, mano. Você tem que criticar mesmo. Se você tá vendo coisa errada, você vai criticar isso, aquilo. Você ou criticou o Campelo, criticou o Eurico, criticou o Roberto Dinamite, tá tudo bem, cara. Crítica tá aí, mano. Político nasceu pra ser criticado, cara. Os políticos do Brasil aí, a gente critica o presidente, a gente critica o prefeito, a gente critica o governador, tá tudo bem. Mas uma coisa que me mata, cara, uma coisa que me mata na política do Vasco, sinceramente, é as pessoas, cara, tratando gente que nem entrou ainda, gente que nunca sentou na cadeira de presidente do Vasco, como se essa pessoa fosse a solução de tudo, cara. Qual é a certeza que as pessoas têm nessas pessoas, cara? Nesses políticos. É isso que me chateia mais. Estragam o Joãozinho. O Joãozinho se entrar ele vai fazer isso, aquilo. Qual confirmação que você tem referente a isso, cara? Nenhuma. É isso que me mata. Criticar 777, criticar Jorge Salgado, tá tudo bem, tem que criticar. O torcedor tá aqui pra criticar, sabe? É um direito do torcedor. Mas agora ficar levantando a bola de político que nem entrou, cara. Ah, esse cara se entrar ele vai salvar o Vasco. Aquele outro cara se entrar ele vai salvar o Vasco. Que isso, cara? Então isso que me mata mais no Vasco, cara. Sinceramente, me abrindo pra vocês, isso me mata demais, cara. Então a gente tá chegando nesse período aí que, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Galera, e pra fechar, né, vou tentar terminar em alto nível, né. Tentar terminar um pouco mais feliz. Eu vou deixar passando pra vocês aí umas fotos. Umas fotos do treinamento de hoje, né. A gente tem alguns jogadores. Deixa eu acompanhar com vocês. A gente tem a primeira foto aí, onde a gente tem o Praxedes, né, o Figueiredo, o Robson Bambu, o Serginho e o Miranda, né? O Miranda que desapareceu do time junto com o Figueiredo. Tem uma careca ali atrás que eu acho que é do Maicon, hein? Aquela careca ali é do Maicon. Vamos ver a próxima foto? A gente tem aí o Verratti, preparando para chutar a bola. Verratti que o Vasco contratou em definitivo. E essa última foto aí a gente tem o Sebastião Ferreira. No fundo a gente tem o Capasso, né? E lá atrás a gente tem embaçado o Léo Jardim e o Raus. Então é isso, o time aí já se preparando, né, pro próximo jogo contra o Fluminense, que vai ser de extrema importância para o nosso Vasco. Então, galera, é mais ou menos isso que eu trago para vocês hoje. Desculpa o desabafo aí em relação à política, mas isso me mata. Isso nunca foi positivo para mim. Nunca foi positivo política para mim. Nunca. Já fiquei muito chateado com política. E eles tomaram bem bom, cara. E eu tô aqui, entendeu? Então eu vou continuar criticando. Não gosto de nenhum lado. Só quero o bem do Vasco. Então, galera, mais ou menos isso. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Mais uma vez eu peço, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Minha frase padrão: Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje, não? Então esse é o momento. Conto com a sua inscrição, conto com o seu like, conto com o seu comentário. Canal Complexo Vascaíno na área, trazendo vídeo todos os dias sobre o Vasco já há 5 meses. Tranquilo? Então amanhã tem mais vídeo. Valeu, galera. Tamo junto. É nóis.